para o tablet agora, olha só, tá vendo? Oi, gente, deixa eu já ir falando com o pessoal aqui. Que sai, viu? Carla, beijo. Oi, Vanessa, Glória. Quem estiver por aí, que eu não estou vendo, sejam todos bem-vindos, boa noite. Obrigado, Carla, pela boa energia. Bom atendimento para você. Aí, o Tom entrou também, meu esposo querido. Seja bem-vindo ao Projetando Sentido. Então vamos lá, né, Dani? Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje? Então é o seguinte, meu povo lindo que está aqui conosco nessa live. Hoje nós vamos falar sobre o sentido do sofrimento. Então vamos lá, né? Sentido. Quem nos acompanha sempre ouve falar essa palavra, né? Sentido. Sentido disso, sentido daquilo, sentido da vida. Por que nós falamos tanto sobre isso? Por quê? Porque nós somos praticantes da logoterapia, que é uma escola de psicologia que nasceu a partir de Viktor Frankl. Viktor Frankl, que é um médico psiquiatra e neurologista que sobreviveu a 4 campos de concentração. E Viktor Frankl, antes de ir para o campo de concentração, ele já aplicava essa teoria, né, essa psicologia com os pacientes dele nos hospitais. E tinha muito efeito positivo, né? E o que nos fala a logoterapia? Logo vem de sentido. Terapia do sentido da vida. Ele sempre mostra para nós que o homem é aquela pessoa, todo ser humano, ele vive em busca de um sentido. Muito mais do que a busca pela felicidade, a pessoa humana ela vive para buscar um sentido para a sua vida. Então, tudo que nós abordamos dentro da logoterapia e da análise existencial sempre é voltado para um sentido, tá bom? Bom, aí Frankl, como viveu na pele, né? Essas questões do sofrimento, de um sofrimento inevitável, ele não conseguia evitar o fato de ir para um campo de concentração porque ele era judeu, ele sabia desde então, que o sofrimento também pode ser vivido com um sentido. E é sobre isso que a gente vai falar, não é verdade, Dani? Exatamente. Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho. Muitas pessoas às vezes falam assim, perguntam, mas por que do sofrimento? Por que do sofrimento? O que você pode trazer para nós? Por que as pessoas sofrem? Por que existe sofrimento? Tem como você trazer um pouquinho disso para a gente? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando o Viktor Frankl começou a sua teoria, ele foi muito na base filosófica e na base antropológica. Ou seja, ele foi buscar a sabedoria e foi buscar o homem, o que era o homem, o que era o ser humano. Então, para além de corpo e mente, ele foi buscar a totalidade do ser humano. Claro, temos as nossas questões animais, como todos os seres animais, nós temos nossos instintos, nossa base biológica, nossa base psíquica, mas nós temos a nossa dimensão noética, que é a nossa dimensão espiritual, é o que nos faz humanos. Por isso nós não somos animais, porque nós, como humanos, nós temos essa dimensão noética, que é a dimensão da consciência, a dimensão que nos integra como um ser único, um ser integral, um ser indivisível. Dessa maneira, nós somos os únicos seres
que nós reconhecemos o sofrimento. Todos os seres vivos sofrem, mas nós reconhecemos o sofrimento, porque nós temos consciência dele. E a partir disso, por não sermos animais, Viktor Frankl estabeleceu e teorizou: se nós temos consciência do sofrimento, como nós podemos entender o sofrimento pelo qual nós passamos? Que é inerente a qualquer ser vivo, mas que somente o homem tem consciência dele. Então, ele nos disse que nenhum ser humano, jamais nenhum ser humano, pode escapar do que ele chamou de tríade trágica positiva. E por que positiva? Porque diante dessa tragédia, nós podemos reagir diante disso, porque nós temos consciência. Qual é a tríade trágica positiva? A dor, o sofrimento e a morte. Quando nós tomamos consciência dessas nossas limitações, ele disse: já que temos que passar por isso, como vamos passar por isso? Como bichos? Não. Como seres humanos. Que foi o que ele fez consigo mesmo dentro dos campos de concentração. Porque dentro dos campos de concentração ele viu homens descerem ao nível de animais. E ele viu homens subirem ao mais alto nível do ser humano, mesmo diante de todo sofrimento. E importante, um sofrimento inevitável. Não tem como mudar, porque muitas coisas na nossa vida, e é isso que ele nos ensina, sofrimentos que podemos evitar, que podemos mudar, que podemos resolver, nós vamos resolver. Porque se sofremos por causa disso, isso vira masoquismo. Isso que ele nos explica. Então, gostar de sofrer, acho que não é propriamente humano, né? Aí já nós entramos num distúrbio, num transtorno, num desvio que não é muito bacana, que precisa ser tratado. Mas, diante do sofrimento inevitável, das disposições que nós temos e das condições da nossa vida. Ou seja, algumas coisas nós não podemos evitar, que são nossas disposições. Nossas disposições biológicas, algumas disposições psíquicas, nossas limitações físicas e psíquicas, nosso ambiente social, a família que nascemos, o país. Não podemos evitar, nós nascemos assim, dessa maneira. Mas com isso, aí vira o quê? Qual a condição que eu posso alterar? Ou o que eu posso fazer diante disso? Diante da minha condição biológica, como eu posso reagir? Então, esse é o princípio que Viktor Frankl nos ensina a respeito do sofrimento. Por isso, nós vamos nos encaminhar para, diante das disposições e das condições oferecidas, como eu vou agir diante do sofrimento inevitável que se põe à minha frente. Daniela, essa é a questão. E quando você fala o como, vou falar uma linguagem aqui, né? Do logoterapêutico. O como vai falar exatamente... Cláudio? Logoterapeuta. Quando a gente fala assim, o como, a gente se lembra daquela questão dos valores de Viktor Frankl, né? Então, Exato. Viktor Frankl, ele trabalha muito assim com as tríades, né? E dentro de uma das tríades, ele fala sobre a questão dos valores. Como eu tinha falado bem no início da nossa conversa, sobre a questão da busca pelo sentido
E de que forma que a gente também pode encontrar o sentido? É exatamente praticando os valores, né? Exato. Então, sobre a questão do como, a gente se lembra dos valores de atitude, que é exatamente com os valores de atitude, é como eu encaro o sofrimento, é que vai trazer o sentido. Exato. Não é verdade? Isso. E trazendo mais uma tríade que é importante, porque, novamente, só o ser humano pode ter valores. Nós trazemos outra tríade importante do Viktor Frankl. Por que só o ser humano pode se posicionar diante de um ser humano, de um sofrimento, desenvolvendo e praticando valores? Porque o ser humano é o único que é o ser livre, responsável e autotranscendente. Então, com a liberdade última, com a liberdade humana, com a responsabilidade que cada ser humano tem e a possibilidade da transcendência, de sair de si, é que ele vai conseguir superar. Primeiro, vamos pela ordem. Se conscientizar, enfrentar, atravessar e superar o sofrimento. Como? Nos valores? Sim, os valores. Mais uma vez a tríade. Nós temos 3 valores que Viktor Frankl nos apresenta. Os valores criativos ou valores de criação, os valores vivenciais ou valores de vivência e os valores atitudinais ou valores de atitude. A primeira coisa é, diante de um sofrimento, qual vai ser o meu valor de atitude diante dele? O que eu vou fazer? A partir dessa consciência você começa. Vou começar a tomar providências diante disso. E aí vem os outros valores. Vou começar pelos valores de criação. Valores de criação são o quê? Valores criativos, mas nós não estamos falando de criatividade de marketing, de propaganda, para vender nada, não. Nós estamos falando de trabalho. Nós estamos falando daquilo que só você, como um ser único e irrepetível que é, faz de melhor. Sabe? Cozinhar aquele feijão gostoso. Fazer aquela arrumação na casa. Consertar o pneu do carro. Né? Os homens, consertar o pneu do carro. Valores de criação. Diante do sofrimento, o que eu vou fazer para começar a atravessar esse sofrimento? Criar, trabalho. O segundo valor é o valor da contemplação, o valor da vivência, né? Que dentro dela tem a contemplação, a entrega, que é o amor na sua mais pura essência. O amor de você admirar coisas belas. O amor que você se abre para o mundo, pronto para receber o que é de graça, porque o amor é graça. A partir do momento que você se abre para o mundo, você está começando a trilhar o caminho para atravessar o sofrimento. Dizendo isso, o que nós temos? Viktor Frankl faz uma analogia muito bonita a respeito do sofrimento, Cláudia, que me lembra essa abertura. O sofrimento, ele é algo que ele é como um gás preso numa sala. O sofrimento toma conta da gente. Ele nos cega, ele nos envenena. Nós ficamos paralisadas, nós ficamos paralisados, nós ficamos absolutamente amedrontados. E completando por minha conta e risco agora a analogia do Frankl,
que o sofrimento é como um gás que toma conta de uma sala, como que nós fazemos para poder tirar esse gás de dentro dessa sala? Esse gás que está envenenando. Abrindo janelas, abrindo as portas, para que esse gás vá embora e o ar puro entre. Então, considerando que fora, nós né, podemos, Daniela? considerando que nós Para podemos fora. ser essa casa que está envenenada e contaminada com esse gás que tomou conta, que é o sofrimento, o que nós precisamos fazer? Nos abrir. Nos abrir para o outro, nos abrir para o mundo. Perceber que não somos os únicos. Lógico, a nossa dor é nossa. Só eu sei o quanto dói a minha dor. Porém, eu preciso também ter um olhar de compaixão para a pessoa que está ao meu lado, que também tem o sofrimento dela, que também é uma dor muito grande, porque é a dor dela. Então, eu, como essa sala fechada, que vai abrir as portas e janelas para o gás sair, eu tenho que me abrir para o sofrimento poder sair de dentro de mim. E a partir do momento que eu me abro, como que eu me abro? Exercendo os valores. Criando, amando e agindo. Agindo. Eu não posso me paralisar, porque o sofrimento paralisa. Inclusive, Dani, você tocou num ponto muito, muito importante, né? Da logoterapia. Essa questão do se abrir, né? Você se abre e vai de encontro. Ir de encontro ao outro, né? Essa questão que você colocou muito bem, que cada um tem a sua dor e a gente não disputa a dor, né? Porque eu tenho a minha, você tem a sua. Eu tenho uma capacidade de suportar a dor, você tem uma. E aí me veio a lembrança de Jó, né? Jó é um exemplo assim clássico de sofrimento. Uhum. E aí a gente pode perguntar o seguinte: de que forma, como que o homem, né, como a pessoa humana consegue aguentar tanto sofrimento? E aí Frankl nos fala sobre aquela questão da força de resistência do espírito, que é exatamente aquela capacidade que cada um de nós tem de suportar o sofrimento. E a cada dia, porque, como você falou, né, não existe ninguém que não vai sofrer na face da Terra. Todas as pessoas vão sofrer. Uns vão sofrer mais ou menos, e é exatamente isso. O que eu consigo aguentar, talvez você não consiga. Talvez você que está assistindo, por uma coisa mínima, que no meu ponto de vista é mínimo, você já perde as estribeiras, mas talvez você passe uma coisa mas tão assim, cabulosa, né, digamos assim, que eu não aguentaria, não é verdade? E essa questão suportar essa dor é o que nós temos, que é exatamente a força de resistência do espírito, que Viktor Frankl nos fala muito bem, né? Que é a capacidade, que é a nossa capacidade de aguentar, de suportar o sofrimento. E a gente tinha até conversado, né, sobre essa questão. A cada dia que nós vamos sofrendo, hoje eu sofro por um determinado motivo, amanhã é outro, hoje é uma pessoa que eu perdi, né, um ente querido, amanhã é uma doença, e aí a cada dia eu vou ganhando sabedoria, não é verdade? Quando eu passo por um sofrimento, eu assumo uma atitude perante aquele sofrimento e me torno uma pessoa melhor. Porque Viktor Frankl também fala assim, a gente não pode procurar o sofrimento. Não é questão assim, nós vamos procurar, eu quero o sofrimento porque faz bem o sofrimento. Não. Ele fala para a gente que se a gente puder viver sem sofrimento, né, é claro que nós não vamos procurar. Mas quando ele bater na nossa porta, qual que é a nossa atitude diante dele? Né? Como que nós vamos nos posicionar?
como nós vamos nos posicionar. Que aí volta naquilo que nós falamos da tríade principal do Viktor Frankl, que até a Isabel pontuou aqui, que tem a escolha do que eu vou fazer com a dor, que é o princípio da antropologia e ontologia dimensional frankliana, que é o princípio antropológico de Frankl. Eu tenho a liberdade de escolha. O que é que eu vou fazer com essa dor? Lembra que nós falamos no começo da nossa conversa que o ser humano é um ser livre, responsável e autotranscendente? É essa escolha que nós conversamos. E aí, o que eu vou escolher fazer com essa minha dor? Eu vou sucumbir? Eu vou entrar? Eu vou colocar ela toda para... Eu vou implodir e vou acabar nessa queda, nessa implosão, ou eu vou me posicionar e vou resistir, fortalecer o meu espírito, suportar essa dor para crescer. Porque doer vai doer do mesmo jeito. O que você vai querer? Você vai querer a dor da queda ou a dor da ascensão? Cair, você vai cair e vai ficar no chão. Do chão você não passa. Já ouviu isso? Tá? Só para falar isso pra você. Quando você levava um tombo, falava, se preocupa não, filha. Cai que no chão não passa. Mas você vai ficar no chão. Agora, e lá em cima? O céu é o limite. Onde está o céu? Você toca? Não. Eu tenho muito para ir. Eu tenho muito. Então, é a minha escolha. O que eu prefiro? A dor da ascensão, que é aquilo que você falou agora lindamente, Cláudia, que você trouxe esse conceito do Frankl, que é um dos mais belos conceitos, que é a força de resistência do espírito. Porque a cada dor que eu suporto, o meu espírito fortalece. Na linguagem mais coloquial, a gente pode dizer que a nossa casca engrossa. Não é verdade? A gente fica mais cascuda. Não é verdade? Fica. Nosso couro vai criando cicatriz. E que linda que são nossas cicatrizes. Porque cada vez que eu olho para uma cicatriz minha, eu digo aqui, isso doeu. Isso sangrou. Mas eu estou viva. Isso aqui, é a marca da minha luta. E isso criou a minha força, tá aqui na pele, Essa eu vejo. Mas a força da resistência do espírito está na sabedoria que nós adquirimos quando o sofrimento vem. Agora, Dani, uma coisa muito importante para a gente trazer aqui para essa nossa conversa é com relação a não só a nossa atitude, né, perante o sofrimento, de como nós encaramos, mas também quem nós nos tornaremos com o sofrimento. Porque muitas vezes a gente pode só sofrer e continuar pessoas medíocres depois que passa pelo sofrimento. E aí, a gente teve sentido nisso? Teve sentido o nosso sofrimento? Não teve. Agora, quando nós sofremos e nós nos elevamos, voltando àquilo que você falou no começo, né? Porque Viktor Frankl fala sobre aquela experiência dele, lá no campo de concentração, que tinham muitos, os capos, né? Que eles, ao invés de se elevar, né? Eles tornavam o que? Porcos. Não é verdade? Isso, a gente pode se tornar porco ou pode se tornar santo, dependendo do sofrimento. Então, assim, como que nós vamos, que pessoas nós vamos nos tornar com o sofrimento? A gente vai se elevar ou a gente vai se rebaixar? Se a gente se eleva, aí o sofrimento faz sentido, não é verdade? Exato.
Dani, você tinha comentado comigo em off, e eu achei muito interessante, eu queria que você, se puder trazer, você se lembra daquela analogia daquele exemplo que Viktor Frankl fala sobre a enfermeira que tinha filhos doentes? Você pode trazer para a gente? Ah, verdade, eu comentei com você porque E é muito bonita a história, é é bonita, linda. é linda. Aham. E isso mostra o crescimento, o que nós vamos fazer. Porque assim, só retomando isso que você tinha falado um pouquinho antes sobre o que nós vamos nos tornar, que nós podemos nos tornar pessoas medíocres. A Isabel pontuou como nós podemos nos tornar pessoas amargas, né? Quando o sofrimento vem e eu não me transformo para cima, eu posso cair no que hoje nós temos muito comumente na clínica, que é o vitimismo. Eu sou vítima, eu sofro, ai, ai, Só ai, acontece comigo, né? só Só acontece acontece comigo. comigo, porque porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu, tudo eu. Assim, assim. Tá vendo esse olhar para dentro? Tá Uhum. vendo essa? E isso adoece, né? Viktor Adoece. Frankl traz Uhum. uma outra analogia bonita sobre os olhos, né? Que um olho, quando um olho está doente, ele começa a olhar a si mesmo. Pessoas que têm catarata, ela começa a ter um reflexo interno, porque tampa. Nossos Não olhos enxerga mais para fora, né? não enxerga mais para fora, né? E é muito interessante isso, porque para onde o nosso olhar é voltado? Para onde nossos olhos são voltados? Para fora, não para dentro. É para eu olhar para fora, para o outro, para o mundo, não para mim mesmo, porque para mim mesmo eu posso ter um olhar distorcido, né? Então, para não cair nesse vitimismo, vítima é uma coisa, vitimismo é outra coisa, Outra coisa. que é muito Os importante. ismos, né? Os ismos que têm acabado com a nossa sociedade, né? Os Que ismos, vira sim. o reducionismo, E que vira o Frankl tanto reducionismo, fala, né? né? Tanto, né, que toma a parte pelo todo. Então, é só aquilo. Então, é só reduz, reduz. Uhum. Então, o que virou o ser humano? Ele virou uma vítima. Ele virou um ser doente. Ele virou um ser limitado, né? Cheio de rótulos. Hoje todas as pessoas rotulam umas às outras. Isso causa um Uhum. sofrimento terrível. É As verdade. pessoas sofrem pela comparação. Todos se comparam fisicamente, Isa- socialmente, financeiramente. Isabel, Isabel, tô vendo o nome Ah, da é que a Isabel Isabel aqui, está Dani. falando com a gente. É, Dani, sobre esse sofrimento aí que você está falando, e esses rótulos, eu me lembrei que eu assisti uns vídeos esses dias, eu sei que eu não vou agradar a muita gente, mas você viu um vídeo que agora o pessoal começou a se apresentar falando cor de pele, posição social, tá. E aí a pessoa esquece que ela é uma pessoa. Eu sou uma pessoa independente da minha cor da minha pele, do meu credo religioso, da minha posição social, da minha escolaridade. Eu sou uma pessoa. E a dificuldade que estão tendo hoje de enxergar a pessoa, o todo, né? O Ela não todo. é a cor da pele, ela não é religião, ela não é isso, ela não é aquilo. Eu sou a Cláudia, pessoa humana que Deus Pessoa humana. criou, né? Então, assim, aí vai criando esse reducionismo, não é Uhum. verdade? Mas, E eu não esqueci do exemplo que você ia dar, não, eu da vou dar, enfermeira, estou eu vou esperando. dar, eu vou retomar esse exemplo. E é só para completar essa sua ideia, Cláudia, desse reducionismo, desse rótulo,
que nós estamos dizendo, as pessoas, a pessoa toma isso como verdade. E ela se reduz àquele rótulo que foi colocado. Que colocaram nela a princípio, ou ela mesma se colocou, né? E ela se reduz àquele rótulo, àquela limitação que ela se impôs ou ela aceitou como verdade. Entendeu? Então, fica limitada, muito limitada, né? Fica muito limitado, né? E é interessante isso, porque parece uma bobagem, né? A gente falando sobre isso, imagina, se alguém falar isso de mim, eu nem ligo. Não. Nós temos sofrimentos atrozes, principalmente no público adolescente e jovem adulto, né? Que está construindo a vida, começando, né? A olhar o mundo e o mundo olhar para ele, eles sofrem muito com comparação. Uma das questões que mais doem, que mais são trazidas na clínica, inclusive pelo público adolescente, é o bullying. O bullying, o que é o bullying? Nada mais tá vendo? Nada mais que, né? O rótulo, o reducionismo, o niilismo, de nada mais faz sentido, de pessoas rotulando outras o tempo todo e fazendo desses rótulos um motivo de degradação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses sofrimentos. Então, para os pais, para os educadores, né, Cláudia? Você como educadora, você como professora que está dentro de uma sala de aula, que traz a logoterapia. Exato, que traz o olhar logoterapêutico, porque o logoterapeuta, a logoterapia é bonita por causa disso, porque ela não é só uma abordagem psicoterápica dentro de um setting clínico, dentro de um setting terapêutico. Ela é uma abordagem, antes de mais nada, antropológica e filosófica. E isso ela é aplicada nas empresas, nas escolas, nas igrejas, nas famílias, pessoalmente. Então, nós temos todos ambientes, esses né? Isso, exatamente, entendeu? Isso é muito importante. Então, todos esses sofrimentos que nós vemos hoje, isso nós estamos falando desses sofrimentos que nós estamos vendo na clínica, na escola, tantos outros, né? Que esse nós estamos falando do reducionismo, mas tantos outros que cada um tem o seu sofrimento, o sofrimento pela dor, de uma doença, um diagnóstico fatal, um abalo, uma pessoa que se distancia, né? Um amigo, um familiar que rompe relações, pessoas que sofrem pela chegada da idade, da velhice, que estão ali perdendo a juventude, né? Veja, Cláudia, que o sofrimento... Limitação, né? Limitações, isso, limitações físicas, limitações... né? Eu era uma pessoa e agora eu sou outra, e aquilo, ao invés de trazer alegria, traz muita tristeza e sofrimento, né? Então, como atravessar isso? Uma coisa importante que eu queria pontuar, que nós aprendemos na aula do professor Cláudio Garcia, que é uma coisa linda, né? O sofrimento em si, ele não tem sentido. Que sentido tem o sofrimento? Um diagnóstico de uma doença, a perda da mobilidade, um divórcio, um rompimento afetivo.
e a grande perda humana, a morte. Que sentido tem isso? Não tem sentido. E nós sofremos muito tentando buscar respostas. Por que isso? Por que aconteceu? Por que comigo? Por que eu? Por que na minha casa? Por que com a minha família? Por que com meu filho? Por que com meu marido? Por que com meu pai? E nunca vão ser respostas satisfatórias. Mesmo que um filósofo, um sábio, um médico diga, olha, é por causa disso, disso, a resposta nunca é satisfatória, porque o sofrimento em si, ele não tem sentido. O que tem sentido não é a dor do sofrimento. É o que você vai fazer com a dor no sofrimento. Exatamente. Quando você estiver passando por esse sofrimento, aí é que está o sentido. Porque apesar do sofrimento, a vida tem sentido. A vida vale a pena apesar de tudo, já diz Viktor Frankl. Então, vou trazer um exemplo. Diante de um diagnóstico de uma doença muito séria, que eu não tenho poder de mudar, eu não tenho como reverter. O que eu vou fazer diante disso? Como eu vou reagir diante desse sofrimento que se apresenta à minha frente? Criando valores. Dani, eu queria comentar um pouquinho sobre isso que você falou. Porque, para mim, é muito próximo isso. Eu vivo muito isso. De diagnóstico, essas coisas. Você e algumas pessoas sabem que eu tenho um filho que nasceu com a síndrome rara, né? Uma doença rara. Então, por causa disso, ele foi comprometido com mobilidade, tudo, né? Muitos problemas de saúde. E nós fazemos tratamento no Hospital Grande de Reabilitação. Quando eu chego lá, tem pessoas que têm muitas debilidades. Só que são pessoas que têm um sorriso nos olhos. São pessoas que passam um exemplo de força e de vitalidade. Pessoas que já nasceram, por exemplo, com a paralisia cerebral, com a mielomeningocele, não conseguem andar, são cadeirantes. Pessoas que sofreram acidentes graves e que se tornaram paraplégicos, tetraplégicos. E essas pessoas, apesar disso, apesar de, né, são pessoas que encontraram o sentido da vida. E por isso são felizes. Exato. Entendeu? E assim, para a gente poder... Porque nós apresentamos o que é o sofrimento na visão de Frankl, o que nossa sociedade tem passado. E eu gostaria de dizer como nós podemos atravessar o sofrimento. Como a Marciele nos colocou aqui, que ela disse, e é verdade, né, Marciele? Frankl dizia que a vida é repleta de oportunidade para dotá-la de sentido. E como nós vamos encontrar sentido? Pondo um foguete no espaço? Reinventando a roda? Não precisa disso. Encontrando a alegria nas pequenas coisas. Esse é o sentido. Olhar para as pequenas coisas, né? Que a gente já está perdendo esse hábito, né? Isso. A gente tem uma lente desse tamanho para o sofrimento e um tapa-olho para as alegrias. Alegrias, não importa o tamanho, são alegrias. Então, a partir desse momento, eu queria deixar uma sugestão
para que nós, diante do sofrimento, nós pudéssemos dar valor para as pequenas alegrias do dia, que nós ficamos cegas para ela. Entende? Mas assim, eu estou falando coisas muito pequenas mesmo. Você olhar que de repente você conseguiu acertar o ponto do arroz, ele ficou cozido certinho, nem empapou, nem ficou duro. Gente, isso é uma alegria, porque no meio do sofrimento, você não está com cabeça para medir a água, você põe sal demais, você erra, você queima o alho. E não é que o arroz ficou bom? Que alegria! E você bota na mesa para tua família comer. Comemorar as conquistas diárias. As pequenas conquistas diárias. Nós temos diversas, dezenas e mais dezenas de alegrias. Todos os dias. Todos os dias. E nós fechamos os nossos olhos. Então, hoje, eu ouvi uma música no rádio, voltando do trabalho, que meu marido gostava muito. Essa foi a minha alegria do dia. E eu cantei essa música, né? Com amor, com carinho. E eu cantei essa música em homenagem ao que nós vivemos juntos, porque era uma música que ele gostava. E agora essa música está dentro de mim. Então, Cláudia, o que eu queria dizer, para que nós atravessemos os sofrimentos que a vida nos apresenta, estejamos abertos ao outro, ao mundo e às pequenas alegrias da nossa vida. Sim. Certo, minha amiga? Gente, olha só, eu me lembrei de uma pessoa que é uma inspiração para nós. E você falou de música, eu vou ter que cantar um pedacinho de uma música. Então, porque eu lembrei do Padre Marlon. Gente... vamos terminar com um pedacinho dessa música, porque eu lembrei muito dele. Porque quem mais... Olha, uma pessoa que inspira tanto a gente, uma pessoa que tinha de tudo para ficar lá lamentando, chorando seu sofrimento inevitável, mas que nos inspira, nos coloca para cima e nos coloca para trabalhar, porque a gente está aqui trabalhando, no projetando por causa dele também. Por causa né? dele. Quando eu abro por causa o Instagram, dele, porque nós ouvimos um chamado e nós aceitamos o chamado que a vida nos fez, né? Nós nos posicionamos diante do chamado da vida com liberdade, responsabilidade e autotranscendência. Isso, agora eu vou terminar com essa música. Só uma coisa, cada vez que eu abro o Instagram e eu pego um Reels dele que ele fala: olá, família amada. Ah, pronto, eu já fico feliz da vida. Olá, família amada. Ah, eu falo, o que ele vai dizer para mim hoje? E depois, olá, família amada. Evangelho em 1 minuto. E aí eu já estou pronta. Minha alegria. Entende? A pequena alegria. É isso. Canta, minha querida. Obrigada, Daniela, né, pela disponibilidade de estar aqui, de, nos enriquecer com tantas reflexões. Obrigada. Não, foi demais. Obrigada mesmo. E, gente, eu vou terminar com... Primeiro, a parábola desse, que o Viktor Frankl fala nesse livro fica para a próxima live. Fica para a próxima. Fica. Vai ter mais, viu, gente? Vai ter tríade aqui, nós vamos falar sobre... Vai ter muito sentido aqui nesse Instagram, viu? Nesse Projetando Sentido. Muito sentido, tá? E Viktor Frankl fala assim, isso aqui é para todos nós guardarmos no nosso coração. Quando uma situação não pode ser mudada, cabe a nós mudar a nós mesmos. Então, a gente precisa mudar a cada dia. Para aquelas situações que são inevitáveis e que não tem solução, vamos mudar a cada um de nós. E aí eu termino assim,
É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Muito Fiquem obrigada, com Deus. pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Essa live vai ficar salva, tá? Então, quem não conseguiu assistir tudo, depois pode entrar no nosso Instagram e assistir. Pode compartilhar, porque foi show, não foi? Foi. Obrigado pela Beijo, presença fica com Deus. de todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.